Fala pessoal, começando aqui mais um Estratégia em Ação, atualização do mês de novembro. Vamos conversar então sobre a probabilidade daquele famoso rally de final de ano. Será que ele vai acontecer ou só vai ficar para 2025? Sobre isso e muito mais, a gente vai comentar então aqui nesse Estratégia em Ação, mas antes de a gente começar a falar, queria pedir para vocês já deixarem o gostei nesse vídeo, se inscrever no canal se vocês ainda não forem inscritos e deixar aquele comentário para ajudar aqui no fortalecimento, crescimento aqui do nosso programa e também dos nossos relatórios. Maravilha? O Boni rapidamente já colocou aí na tela. Então, pessoal, quais as conclusões que a gente pode chegar com Estratégia em Ação, atualização aí do mês de novembro? As ações aqui no Brasil, mais uma vez, né? Sempre, acho que desde que eu comecei esse programa, a gente conta aqui que elas seguem com desconto em relação à sua média histórica, e isso acaba sendo justificado neste momento por conta de todo o ceticismo envolvido na questão que envolve o cenário fiscal aqui no Brasil. Apesar disso, pessoal, quando a gente olha para a questão de sazonalidade, final de ano, pode ser que a gente tenha esse rally de final de ano? Sim, pode ser que a gente tenha, mas vai ser muito mais algo pontual, algo em que esse movimento seja justificado por um investidor mais especulativo do que aquele investidor estrutural, aquele sentimento de festa, e já já eu mostro o porquê disso. E no caso, pessoal, a gente também aproveitou para fazer uma atualização sobre a nossa projeção para o Ibovespa nos próximos 12 meses, e é sobre isso que eu quero comentar aí com vocês com mais detalhes neste programa. A gente sempre fala então e começa com os valuations, então tá aqui, Ibovespa sendo negociado a uma relação preço-lucro de 7,5 vezes, isso significa dizer, pessoal, se você comprar hoje a carteira teórica do Ibovespa, se as empresas elas mantiverem a sua performance, os lucros gerados em 7,5 anos, ou seja, 7 anos e meio, você teria o seu capital de volta. Ou seja, para cada R$100, você teria esses mesmos R$100 de volta. Isso é negativo no cenário que nós temos hoje de taxas de juros elevadas, porque, por exemplo, é esperado que a Selic termine o ano que vem a 14%. Com uma taxa de 14% ao ano, você precisaria de 4, 5 anos para ter esse retorno de volta, os R$100 de volta. Então isso acaba sendo um impeditivo aí que afasta esse investidor. Tá certo? Então, Ibovespa 7,5 vezes, abaixo da sua média histórica, que é 10,8. Quando a gente exclui Petrobras e Vale do Ibovespa, a relação preço-lucro ela sobe para 9,4, mas está bem abaixo aí da sua média histórica, que é de 12,1. Quando a gente olha as empresas ligadas à economia doméstica, essas aqui que são elas que têm o maior desconto, pessoal. Vejam aqui que a relação hoje está próxima de 2 desvio padrão negativo em relação à sua média histórica. Tá? Vejam que isso aconteceu em alguns momentos e sempre que foi atingido esse patamar, acabou acontecendo em um ponto de inflexão. Então vamos ficar atentos aí às empresas ligadas ao setor doméstico. Em relação às exportadoras, a relação preço-lucro é de 7 vezes, a média é 9,8, um desvio padrão aqui de distância. Em relação aos small caps, nós temos aqui um múltiplo de 8,8 vezes, média histórica 14,2. E para as empresas de média e grande capitalização, o múltiplo é 7,4 e a média histórica é 10,5. Sobre o earnings yield, pessoal, que seria aquela taxa de retorno que você teria em termos percentuais, tendo a conta oposta, né? Sobre a relação preço-lucro, eu faço a relação lucro sobre preço, tirando a taxa da NTNB, ou seja, qual o retorno que você teria em termos percentuais acima de um título de inflação. Vejam que nós temos aqui, olhando para a Bolsa, um prêmio de 6,5%, acima da média histórica, que é 4,7%, reforçando aí que a Bolsa está em patamares atrativos. Aqui é aquele gráfico que eu trouxe de volta, mostrando aí para vocês sobre qual que é o efeito taxa de juros no valuation das small caps. Vejam que essa relação que deveria existir, ou seja, aqui eu tenho a taxa de juros invertida. Conforme a taxa de juros cai, as empresas ligadas à economia doméstica e de menor capitalização, elas teriam que se valorizar. Vejam que isso não está acontecendo, tá? A taxa de juros caiu e essas empresas continuaram se desvalorizando. Aqui é aquela tabelinha da relação preço-lucro,
só para vocês terem conhecimento aí de quais os setores que apresentam hoje os maiores descontos, tá? Descontos, modo de dizer, né? A relação preço-lucro é menor, ou seja, são empresas com valuation mais atrativo. Sobre o desempenho de 2024, Bolsa Brasil, bem parecido aqui com o desempenho da Bolsa Mexicana. Coincidência ou não, pessoal, a gente teve hoje, no caso, né, dia 27 de novembro, o JP Morgan reiterando não, né, rebaixando a recomendação de Brasil. Ele tinha uma recomendação de compra, passou por uma recomendação neutra e ele disse que está preferindo aí o México, talvez pelo desconto e uma sinalização aí não tão negativa em relação ao cenário fiscal que nós temos hoje. E a famosa assimetria, né, que eu sempre gosto de comentar aqui com vocês, e para isso eu vou lá no telão para a gente olhar com mais detalhes. Então, se a gente olhar aqui, pessoal, quando a gente olha para a assimetria do Ibovespa, vejam que a média de 6 meses está nesse patamar dos 129 mil pontos. Teoricamente, quando a Bolsa está abaixo dos 129 mil pontos, a assimetria ela se torna favorável para você comprar ações Brasil. O melhor dos mundos, pessoal, seria uma Bolsa aqui entre 120 a 116 mil pontos. Mas pode ser que esse momento não chegue, pelo menos de curto prazo, diante do fato que nós temos aí a sazonalidade de final de ano, o investidor fica mais animado, está todo mundo às vezes mais otimista, querendo comprar ações, querendo aumentar a sua exposição. Mas lembrando, esse otimismo, esse sentimento, acho que recai muito mais sobre o especulador do que necessariamente sobre aquele investidor de longo prazo, aquele investidor que vai montar uma posição. Então, a assimetria ligeiramente favorável, o ideal seria ali, não digo que ideal, tá, mas o momento em que a matemática ela poderia te ajudar mais do que os fundamentos seria com bolsa hoje em torno de 120 mil pontos. Mas, enfim. E para as small caps, deixa eu só trazer aqui para frente. Para as empresas de menor capitalização, a gente tem um cenário um pouquinho melhor, mas nada também grandes coisas, tá? O ideal seria um índice de small caps aqui em torno de 1910 e 1840 para a simetria se tornar favorável, um pouco melhor do que o Ibovespa. O índice de small caps ali negociado entre a média de 6 meses e o primeiro desvio padrão negativo. Então, uma situação um pouco melhor para as small caps, mas lá não tanto desconto em relação às empresas do Ibovespa. Vamos voltar aqui para a tela. Tá certo? Então, a assimetria, pessoal, ela está favorável, porém, não temos ainda grandes descontos. Então, só para responder aquela primeira pergunta, né, a primeira indagação que eu comentei aqui com vocês. Vale a pena entrar hoje no mercado brasileiro? Será que o rally de final de ano pode acontecer? E digamos que para mim, né, na minha concepção de rally de final de ano, é um momento de festa. Tá todo mundo querendo comprar aquela bolsa, aquelas ações, né? Sempre tem aquela frase do tipo, quem não tem essa ação é louco, quem não tem bolsa brasileira é louco. E eu não vejo que é esse o sentimento que nós temos neste final de 2024. Tá? Novamente, a sazonalidade favorece, a assimetria está ligeiramente positiva, e se a gente levar em consideração, né, o tanto de notícia negativa que a gente vem passando, e o mercado, pelo fato dele ter lateralizado, mostra que a Bolsa Brasileira, nestes níveis de preço, leva bastante, né, aguenta bastante desaforo. Então eu vejo que para aquele investidor mais especulativo, tem sim, acho que esse espaço para aproveitar aí o rally de final de ano, com ou sem pacote fiscal. Claro que se ele viesse, eu acho que poderia ajudar, né? Mas levando em consideração todos os atrasos, a possibilidade que ele fique somente para 2025, com efeitos em 2026, eu acho que a gente ainda tem um cenário muito negativo, em que a trajetória é ruim. Então esse espaço para melhora, caso você resolva aumentar a sua exposição, ou quer fazer aquela fezinha, assim como você faz na Mega da Virada, olhando para os ativos brasileiros, tem uma consciência que, se ela der certo, vai ser muito mais por uma questão de especulação especulativa, dado que o mercado está largado aqui no Brasil, do que necessariamente algo estrutural, algo de comemoração. Vamos comemorar nos posicionando aí em ativos brasileiros, tá certo? Acho que esse é um dos principais pontos aqui que eu queria trazer para vocês de estratégia e de alocação em que você pode adotar. E como que o investidor está se posicionando em relação a isso, pessoal? Ele está comprando ações mais agressivas ou defensivas? Podemos dizer, pessoal, que depois desse grande momento aqui de volatilidade, em que o mercado se tornou defensivo,
reduziu exposição em defensivas para aumentar em agressivas, o cenário está voltando novamente ao que a gente vem acompanhando aí no ano de 2024, em que aquele investidor que está buscando alocações em ativos brasileiros, ele está buscando ainda um portfólio mais conservador. E aquilo, pessoal, acho que dado o nível de desconto que nós temos hoje, eu mostrei para vocês a simetria do Ibovespa bem parecida com a das small caps, eu vejo que você não precisa ir muito longe para conseguir bons retornos. Claro, as empresas de menor capitalização, ligadas à economia doméstica, aquelas que têm o maior potencial. Os retornos podem vir de uma maneira mais rápida, mas mesmo para você conservador, existe essa possibilidade de você conseguir aproveitar este rally aí de final de ano com setores defensivos, como o setor bancário, o setor de utilities, né, elétrico / saneamento, e até mesmo um posicionamento em empresas ligadas a seguro que se favorecem desse cenário aí de juros mais elevado, tá bom? Sobre o aluguel de ações, pessoal, tá aqui as ações que são mais demandadas, um mercado apostando numa movimentação de baixa, então são elas: MRV, Pets, Exetec, Movida, Casas Bahia, Simpar, SLC Agrícola, M. Dias Branco, Auren Energia e Bradespar. E em relação à movimentação dos últimos 15 dias, quem mais teve, né, o aumento de demanda foi Marfrig, Gol, ClearSale, Açaí e Vamos. E quem mais diminuiu a exposição foi Lojas Renner, Bradespar, Ipera, Pets e C&A. Acredito que a temporada de balanço acabou influenciando bastante aí nessas decisões, tá certo? Aqui, pessoal, em termos de expectativa de lucro por ação, importante dizer, né, passar depois da temporada de balanços das empresas do Ibovespa, a gente teve um leve acréscimo, né, movimentação positiva para o ano de 2024 e as expectativas melhoraram para 2025 e 2026. Quando a gente olha para a parte de materiais básicos, está caindo aí as expectativas para o ano, mas para 2025 e 2026 uma retomada aí dos lucros. E para as empresas de menor capitalização, praticamente aí acabaram se mantendo estáveis aí as expectativas. O que eu estou querendo dizer, pessoal? Levando em consideração essa boa temporada de balanços que nós tivemos, mesmo com um cenário de expectativa de aumento de juros à frente, isso não se tornou impeditivo para o mercado revisar para baixo, por enquanto, as expectativas de lucros dessas empresas. Então, pelo menos o contexto microeconômico segue favorável, tá bom? E o último ponto que eu queria trazer aqui para vocês, pessoal, do Estratégia em Ação, foi o nosso target aí do Ibovespa para os próximos 12 meses. O nosso target anterior era de 147 mil pontos, mas dado aí essa situação que nós temos hoje, de deterioração do cenário fiscal, Selic, né, que agora é esperado que termine em 2025 a 14%, ou que termine próximo disso, 13, 13,5%, enfim, isso não tem como, pessoal, isso acaba gerando aí um efeito negativo sobre as ações brasileiras. Com a China também ainda não passando uma sinalização mais construtiva, também não tem como a gente levar em consideração que as exportadoras poderiam salvar a Ibovespa. Sendo assim, pessoal, de acordo com o nosso modelo de precificação, eu coloquei ali uma pontuação média, ou seja, em que os fatores positivos vão se equilibrar com os fatores negativos e a gente chega nessa pontuação de 140.600 pontos. O que eu estou levando em consideração, pessoal? Do lado positivo, contexto microeconômico, positivo das empresas, tá? O momento é muito bom, e valuation atrativo, tá? Existe espaço para essa recuperação. Do lado negativo, a gente tem aí a eleição do Trump dificultando um pouco o cenário para para os países emergentes, dado o fortalecimento do dólar e perspectivas que a taxa de juros nos Estados Unidos pode permanecer alta por mais tempo, e o contexto fiscal. Tá? Em que essa janela de melhora da situação fiscal brasileira, para mim hoje, um cenário de mudança estrutural somente para 2026, se houver uma sinalização ou um sentimento de que há possibilidade da oposição vencer aí o governo atual. Não estou querendo nomear candidatos aqui, muito longe disso. Acho que tem um jogo aí que está em aberto em relação a quem vai fazer oposição ao atual governo, mas hoje, dada a situação que nós temos e que poderia proporcionar uma melhora para o mercado financeiro, para os ativos brasileiros como um todo, uma mudança estrutural, hoje somente para 2026. Espero que eu esteja errado, mas num horizonte aí de médio e longo prazo, é somente esse cenário que eu vejo. Tá certo? Então, bom, pessoal, acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês.
Normalmente, final de ano é uma época em que, novamente, o investidor ele busca, né, por essa alocação em ativos de renda variável, a sazonalidade favorece, mas, novamente, respondendo a pergunta aí que eu deixei no ar para vocês no início do nosso programa. Pode acontecer? Pode. A simetria é ligeiramente positiva, sazonalidade favorece, mas para mim vai ser um movimento bem mais especulativo do que estrutural. Deixe seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal, pessoal. E vamos acompanhar aí o mercado para ver se a gente tem uma novidade. Espero vocês no próximo Estratégia em Ação. Um abraço e até mais.